só o que restará. Chegará um dia, na vida de todos nós, em que bandeira alguma terá forças para tremular, sem cores destemidas ao vento, sem mastros a desafiar os céus, sem palavras repetidas como cânticos de guerra, sem intrigas e distorções, golpes baixos ou golpes de mestre. Tudo perderá o sentido que até então parecia ser tão pleno e autossuficiente, e não será por covardia, e muito menos indecisão ou por qualquer outro gesto de renúncio que estes símbolos, até então fundamentais para a existência e justificativa nesse mundo, repousarão. Mas apenas porque sempre foi assim, nada e sempre será. Eis a simples e conhecida sina que é de nossa natureza frágil e mortal, o caminho inevitável e misterioso. Mais misterioso só por ser desconhecido nos detalhes do seu durante e nunca lembrado de como é no início e no fim, onde todos os caminhos, de todos, são sempre iguais. Do nada que brotamos ao nada que nos espera, é o que somos. O resto é fantasia efêmera que vestimos para abonar outras faltas, outros anseios, desejos, quem sabe traumas e rancores, quem sabe carências. Olha ao redor, o ódio pulsa entre ofensas temporárias. Ofendem-se os que ontem se abraçavam e os que para amanhã reservam uma descarada união. E, à margem dos interesses de uns poucos, os que arrumam o tabuleiro e dispõem as pedras sobre ele, para nele se devorarem, semeiam uma cegueira absurda e coletiva, o fanatismo dos tolos, dos que se agridem, dos que nada levam consigo além das feridas. E os comuns se afastam, porque afastados são mais frágeis e fáceis de dominar. Não era para ser assim no coletivo dos racionais. Mas é. E sem se dar ao trabalho de perceber que há sonhos e necessidades tão parecidos que quase poderiam ser chamados de iguais, e só não são iguais por serem humanos, porque a maravilha do ser humano é justamente ser ímpar, único e, entretanto, incapaz de ser solitário. Depois das guerras sem sentido deixarem seus rastros de sangue, depois de sentidos os males do conflito onde os seus idealizadores saem sempre ilesos, quando as ondas mais altas e bravias sossegarem, uma brisa desconcertante trará aquela sensação incômoda de impotência e inutilidade. A certeza de que suamos e gritamos em vão, de que matamos e morremos por nada. Gratificante seria dar as mãos, sorrir, utópico, feito clichê comercial de pasta de dentes ou margarina, mas tão bom. Os lençóis que cobrem a cama de hospital, onde a mãe recebe uma criança para este mundo, cobrirão amanhã a cama do quarto ao lado, onde alguém precisará de doações de sangue para ficar mais um pouco com quem ama. Nossa primeira e última bandeira terá apenas a cor da vida. Similares, semelhantes e quase iguais. Encontrei um caqui entre tomates. Foi na Feira Livre de Xavier de Almeida, no Alto do Ipiranga, em São Paulo. Havia encerrado uma turnê em terras paulistas com meu livro Um Caminho no Meio das Pedras, novela juvenil que aborda o tema do crack e outros debates. Eu visitava o Bruno, amigo e editor. Ele já tinha me apresentado boa parte daquela cidade maluca, estressada e múltipla, milionária e miserável, tão estupenda e tão comum em suas manias de grandeza até numa simples feira livre. Fui lá. Quilômetros de barracas, tendas, contêineres. Gosto de andar invisível entre algum povo que porventura eu não conheça, pescando suas reações sinceras, suas euforias sem máscaras, suas inquietações. Percorri bancas entre gritos, gargalhadas e alguns protestos sobre os preços, principalmente do tomate. Se em qualquer lugar do Brasil o tomate anda caro, em São Paulo está mais ainda, pois numa pilha de tomates lá estava ele, o caqui, disfarçado, quieto. E eu me aproximei sem qualquer intenção de descobri-lo até que aquele tomate um pouco opaco me chamou a atenção, parecido com os outros. Mas não era de verdade. Um caqui. Seus semelhantes eram vendidos a um preço 3 vezes menor. Semelhante? Não. Outra estirpe. Similar? Muito menos. Quase igual? De vista, talvez. A um olhar menos experiente, não ao meu. Guri ítalo caboclo criado no interior do Rio Grande do Sul. Então, incomodado, encarei o caqui como quem fosse desmascará-lo em nome do Código do Consumidor, da Inspetoria de Saúde, do movimento Passe Livre ou Escambau. Mas minha mão ficou suspensa no ar, numa bolha de silêncio entre tantos gritos. Haverá sempre, nessa vida, aquele que quer ser quem jamais será, que tenta parecer mais do que é por critérios mais dos outros do que realmente seus, sinceramente seus, ou do mundo real. Máscaras que se obrigará a vestir na desesperada tentativa de sucesso, e haverá até o que não vê diferença entre os desiguais, seja por incapacidade de compreender, por não querer ver, ou até por qualquer birra. Talvez o caqui só quis valer um pouco mais. Talvez tenha sido jogado naquele cesto sem ter culpa, vítima da ganância alheia, usado como são os viciados por um traficante, os povos por seus gestores. Talvez fosse cúmplice de um golpe baixo, um engodo mínimo e invisível. Só mais um neste país de farsas gigantes pela própria natureza e autores deitados eternamente em berço esplêndido. Nunca na cadeia. Ou ele nem é um caqui.
mais uma cereja siliconada, um abacate ator, e tudo o que eu vi fosse nada, além de uma ilusão de ótica, de uma conclusão precipitada. Quem saberá a verdadeira verdade? Quem julgará o caqui, perdido ou fingindo ter mais valor entre os tomates? Comprei-o, mas pelo preço de um caqui, é óbvio. Criança não é brinquedo. No dia da criança é bom refletir. Lidar com os pequenos não é para qualquer um. Até no pensar em presentes, um bom livro é ótima pedida. E tem a questão do exemplo. Difícil. Sair do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço pode ser mais complexo que entender a comissão de ética do Senado. Se falarmos de comportamento seguro, então, nem se fala. Muito amplo. É um presente diário. Mas tem que se cuidar até nos detalhes. Na casa do Afrânio, por exemplo, todo almoço é aquela batalha. Bolacha recheada versus bife de fígado acebolado e saladas. Ele insiste. Quero o melhor para o guri. Filho, come uma saladinha. É ruim, pai. É bom. Ruim, muito ruim. Come. Não tem gosto. Pode não ter o melhor sabor, mas faz bem pro corpo. Na TV ninguém come salada. Come sim. Não, criança só come coisa boa. Coisa boa? Que coisa boa? Salada, fruta? Bombom, salgadinho, iogurte, bolacha. Pode comer tudo isto, depois que te alimentar de verdade. Mas elas ficam fortes. Filho, aquilo é imagem, propaganda. Hã? Nada, come a cebola. Eca! Só 4 rodelas. É ruim. 3. Não. Tá bom, 2. Meia. Já é um começo. Sabe que cebola não deixa ficar gripado? Veja uma série que os meninos nunca estão gripados e não comem cebola. Ai, ai. Tá gripado, pai? Não. Por que esse olhar caído? Tristeza. Tu não quer comer fígado e nem feijão, que tem ferro, nem as vitaminas das frutas, as proteínas, carboidratos, fibras, nada. E tudo isso ainda vai te fazer falta. E daí? Pode ficar fraquinho. Feito aqueles meninos do documentário, lembra? Que foi? Nada. Dá mais cebola, pai. Opa! E um pouco de feijão. Mas que maravilha, filho. Quero ficar forte que nem o senhor. Isso. O senhor é forte, né, pai? Sou, sim, muito. Mas, pai, Fala. e aquela cervejada em dia de futebol? Tem muita vitamina? Posso tomar também? Tá, come a tua comida. Carta do filho de um herói. Não vá, meu pai. Vou te pedir que hoje, só hoje, o senhor não vá. Que abra uma exceção no juramento que, tantos anos depois, ainda sabe de cor e repete cheio de orgulho, sílaba por sílaba. Não decoradas, ditas com a alma, na força da fé, como uma oração onde o templo é o seu trabalho, porque o senhor sempre vai, sempre parte, mesmo nos momentos em que prometeu ficar, mesmo nos dias em que jurou não partir, mas de repente caiu a casa e lá o senhor se foi, apressado, sério, concentrado, falando rápido no telefone enquanto se equipava. Foi, porque chamaram. E também quando ninguém chamou e o senhor se sentiu no dever de ir ajudar, de largar tudo e correr no apoio aos seus colegas, em nome da missão, do compromisso, do que acredita. Eu me conforto porque o senhor sempre partiu sorrindo, meu pai, e prometendo voltar, sempre retornando para me contar suas histórias incríveis, suas e dos seus colegas. Amigos, esses homens e mulheres que o senhor sempre chamou de irmãos. Mas já lhe ouvi contar histórias tristes, meu pai. Já lhe vi cabisbaixo, já lhe ouvi revoltado com a incompreensão dos que apenas batem sem conhecer nada, movidos por qualquer compromisso de bater no que lhes der na telha. Também lhe ouvi preocupado, decepcionado, irritado com gestores públicos que atoram sonhos e perspectivas, que lhe decretavam culpado pelas contas públicas mal gerenciadas, sendo que não foi o senhor, pai, que fez farra com os impostos do povo, que criou esquemas de propina e superfaturamento, quem deixou muita gente à míngua para festejar em lugares paradisíacos. Não, pai, nós sempre vivemos no limite das contas. Sua decepção é que esses mesmos, pais dos buracos onde volta e meia caímos, nunca souberam o que é se doar, se arriscar. Já lhe surpreendi num choro miúdo, pai, escondido, velado, mas às vezes sem se conter, escancarado, porque alguém que lhe era muito caro estava junto e não voltou. E o senhor falava dos filhos deles e eu pensava, pai, como não queria nunca lhe perder para o destino. Acontece que o senhor foi,
Pai, não terei chance, mais uma vez, de implorar para que fique. Não é de sua estirpe dar as costas à batalha, não é de sua índole deixar um colega sem ajuda. Ninguém fica para trás, o senhor sempre diz, e todas as vidas importam. Então tudo o que eu quero hoje é que a gente possa estar junto amanhã para contar histórias, rir juntos do nada, bater uma bolinha, jogar cartas, lamentar a má fase do nosso time e reclamar do frio, ou nem dizer nada, de tão cansado, mas saber que estamos e estaremos sempre juntos. Acontece, pai, que estão me dizendo que desta vez foi o senhor que não voltou, e meu mundo parece perder o sentido, mas ainda acredito nos seus valores, no seu heroísmo, e enquanto a lágrima beija meu rosto, pai, eu repito que estaremos sempre juntos, em nome de mais uma vida que importa, e muito. Anedota no Brasil. Anedota. O anjo quase pediu para trocar o codinome, mas eram ordens superiores. Foi enviado ao Brasil às pressas. Embarque no raio de luz das 4, descida sem escalas. E nada de passar em casa para avisar a família, mudar o endereço de entrega do Correio do Povo ou comprar bolachinha recheada. Era urgente. Investigação sigilosa. O chefe queria saber o que, afinal de contas, estava acontecendo no país. Tá, a justiça divina e a dos homens sempre tiveram lá suas diferenças. Mas inverter tudo, aí já era demais. Logo o país que reivindicava tanto a nacionalidade da sua onipresença. Ainda que só em ano de Copa do Mundo, mas tudo bem. Confere aí e informa. Que há mais coisas entre o céu e a terra e o Congresso brasileiro que filosofia nenhuma consegue explicar. Nem reza braba. No Brasil, a Anedota viu o jogador de futebol ser preso e solto poucas horas depois de crime. Carro a 120 por hora, 3 mortes, um casal que nem teve tempo de saber como ou por que se foi. Mandou os dados por torpedo lá pra cima. O chefe enlouqueceu. 16 anos? Mas eu fiz o mundo em 7 dias. Aqui é assim, chefia, justificou o anjo. Jaula? Só para animais silvestres e se valer grana no paralelo. Tinha ainda uns casos de governos também, municipais, estaduais, federais, com ou sem mortes, propinas em dólar ou real. Só escolher. Não, chega, foi a resposta. Só veja se há alguma luz no fim do túnel ou se teremos que intervir, tipo Sodoma e Gomorra. A Anedota percorreu o Brasil. Só notícia estranha. Até que soube da tal reforma no Código Penal. Uma tentativa desesperada de resolver o problema de superlotação nos presídios. Matemática simples. Ninguém mais seria preso. Só em último caso. Roubo, furto, agressão, tudo liberado. Nada de punição imediata. E cerca de 80 mil bandidos seriam soltos com a nova lei. Que anedota, pensou a Anedota, o anjo. Mas achou melhor contar isso de outra forma para o chefe. Ou poderia despertar sua fúria. Enviou outro torpedo. Chefe, boas novas, começou. 2 pontos e parêntese invertido. Que tinha aprendido a fazer carinha de sorriso em internetês para incrementar a mensagem. O pessoal daqui vai exercitar o perdão como nunca vimos. Perdão da lei, que cada crime tem uma saída legal para dar em nada. Perdão da justiça, quase imediato. Metade da população será incentivada a cometer erros e a outra metade a apenas perdoar, que é só mesmo que lhe resta. O problema é a polícia. Tem que convencê-la a parar de trabalhar. Está estragando o esquema, chefe. A polícia, sempre ela. E encerrou, sigo no Brasil, cobrindo a realidade. Um abraço e até a próxima. Anedota. Os Novos Mandamentos. Não se sabe exatamente qual foi o parlamentar que redigiu a emenda, mas ela chegou lá em cima em papel timbrado do Congresso brasileiro. Como a reforma no Código Penal tinha gerado muita confusão, os deputados pensaram, compraram meias e cuecas novas, apertaram os jetons extras e, eureka, encontraram a saída. Reforma completa nos 10 mandamentos, PEC das tábuas, regime de urgência, só para evitar conflitos jurídicos. Decidiram não alterar muito o texto do primeiro. Continuar falando de amar a Deus sobre todas as coisas era politicamente interessante. Ele, afinal, ainda era um aliado muito poderoso.
e com bons contatos, base eleitoral imensa e etc. Alguém sugeriu que houvesse só uma ressalva no parágrafo único, garantindo igualdade entre os vários sexos neste amor, mas acharam melhor evitar a polêmica. Depois, uma medida provisória regularia o assunto. A ressalva vinculando quanto se amaria a tabela do imposto de renda também gerou protestos. A ala do governo queria liberdade para estabelecer os índices mais adequados, coisa de cálculos dos juros, previdência, comissões, tempo na propaganda eleitoral e por aí vai. Já quanto ao segundo mandamento, usar o nome de Deus em vão, houve lobby fortíssimo de marqueteiros e jogadores de futebol. Por acaso queriam que eles morressem de fome? O texto foi alterado, de forma sutil, para o povão nem perceber a diferença. Agora são os donos de transporte escolar que estão preocupados. Não se usar o nome de Deus em vãs. Sei lá, gurizada anda capetada. Vetados mesmo foram os mandamentos que cerceavam a liberdade de matar, roubar e cobiçar o que é do próximo. Pensamentos retrógrados não combinavam com o novo Código Penal, com a nova humanidade, com as novas letras do MC da ANOU, inverteram o texto e ainda inseriram diversas excludentes. Uma delas diz que não roubarás até determinado valor, porque até ali nem será roubo. E também só roubarás dos que têm pouco, que aí mesmo é que nada será levado em conta. E se roubares vestido de terno e gravata, tudo certo também. E se for bens e verbas públicas, bom, é de todos mesmo, então tecnicamente não é de ninguém específico. Não dá nada. Não matarás. Opa, opa, opa. A bancada da bala inseriu suas emendas, e o tal de honrar pai e mãe foi considerado coisa mais antiga, absurdo. Adultério? Outro tema que não cabe mais na nossa sociedade, discursou um deputado, vítima do golpe dos nudes. Sobre o dia de descanso? Bom, aí deu um embate entre os parlamentares dos sindicatos patronais e os de trabalhadores, porque empacou na remuneração, ou não, destas folgas. Alguém até disse que o Brasil tem pouco feriado e defendeu férias igualitárias, meio ano de trabalho por meio de férias. Emenda que conta desde já com o apoio incondicional desta coluna. Mas quando alguém inventou de dizer que a proibição ao falso testemunho continuaria no texto, bom, aí o pau pegou. Recurso legítimo de toda a ampla defesa, protestaram quase todos. E a democracia? E a liberdade política? Onde ficam? Tudo tem limite, pô. A ideologia do ódio. Tem uma frase famosa do Rosa Luxemburgo que fala sobre lutarmos por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Nada mais utópico, dirá a maioria. Discordo. Nada mais natural. Por que não podemos ser socialmente iguais se, na essência, no início e no fim de tudo, somos exatamente a mesma coisa? Recém-nascidos são iguais. Os mortos são iguais. Os doentes são iguais. Não há parada cardíaca de pobre e parada cardíaca mais suave para ricos. Não falei do atendimento médico ou do plano de saúde, tá? Ora, as oportunidades também deveriam ser iguais para todos. Mas isso é culpa da tal racionalidade. Sim, justamente dela, essa ardilosa, que se nos levou a criar modos de convivência coletiva organizada até para a sobrevivência, mas levou também à descoberta do privilégio da arte de mandar, de se locupletar e excluir para não partilhar. Sermos humanamente diferentes? Ora, pais e filhos o são. Somos únicos, cada um de nós, e nos tornamos um somatório de nossas estradas, nossa educação, nossos olhares, dores e amores, vivências e medos e etc. Então talvez a parte de ser totalmente livre, esta sim, seja algo realmente impossível. Quem conseguiria ser totalmente livre? Ninguém, porque haverá sempre o outro. A necessidade de que ele também tenha seu espaço em todos os sentidos respeitado. E quando o respeito ao próximo entra em cena, minha liberdade adquire um limite automático. Precisa ser assim, ou não será liberdade para um de nós. Então, mesmo que esteja com uma imensa vontade de correr pelado na rua da praia, agitando uma garrafa de pinga na mão feito espumante, sei lá, alguém não vai gostar. Cachaça tem cheiro forte. Enfim, a intolerância parece a filha ingrata das redes sociais. O que era para ser um revolucionário instrumento democrático, onde os antes invisíveis, mudos por falta de acesso e os asfixiados em geral falariam, enfim, de igual para igual com os detentores dos poderes todos, até mesmo com a imprensa, nivelando a humanidade em meros perfis, com mais ou menos seguidores e curtidas tão somente, acaba se tornando o potreiro sagrado da estultice humana.
A informação forjada, a ofensa sem limites, o fanatismo cego e a agressividade como moda. O que mais me choca são professores universitários postando ameaças de forma tão ou mais tirana que os tiranos que dizem combater. Um professor nordestino chegou a postar um texto onde diz que uma mulher, assassinada em frente à filha num assalto, merecia morrer, porque era uma burguesa e outros absurdos. E a ideologia do ódio veste vermelho, veste verde e amarelo, veste preto, veste a cor que estiver afim para desafogar as suas iras mais profundas. Só não veste branco. Comemoram os donos do matadouro. Zero esforço. A boiada se mata entre si. Ser livre e entender que há liberdade do outro a ser respeitada? Aí tem que pensar. Muito complicado. Robalto. Sidiota é um otimista convicto. Professor desempregado, não se abala. Ganhar nada e quase nada dá no mesmo, ele sempre diz. Mas aposta no resgate da educação. O futuro é amanhã, lhe disseram anteontem. Ele levou a sério. Sidiota, um sujeito que acredita. Já sua mulher, aí desgraça, é do tipo moderna. Prática. Começou como servente em hospital público, vendeu plano de saúde atrelado a consórcio funeral ali mesmo e enriqueceu. Acabou presa. O plano era mais frio que os leitos no corredor, mas pagou fiança e não deu nada. Aí desgraça é assim, onde há dor, vê possibilidades. Esta semana, país abalado com notícias de menores matando e arremessando bebês pela janela em roubos de carros, ela leu no Correio do Povo que a Brigada Militar estourou um desmanche em Sapucaia do Sul. A Polícia Civil acabou com outra penca deles na capital. Tinha desmanche até em pátio de casa. Ela se ligou na hora, correu à internet, pesquisou e cutucou o marido. Viu? Os carros mais roubados no país são os populares e os carros velhos. Passa as cruzadinhas? Presta atenção, tá aí meu próximo negócio, autopeças. Hein? Peças de automóveis, entende? Ah, muita burocracia. Montar uma empresa. Quem falou em montar empresa? Fundo de quintal, esse é o lance. Tá, sou um defensor da economia informal, mas... Robalto. Que? Robalto, peças e acessórios roubados para veículos, compra e venda. Ih, vai dar rolo. Dá é dinheiro. Tá aqui, ó. Até 2025, o Brasil terá quase 7 milhões de veículos vendidos por ano, além de toda hora modelos saírem de linha. Lógico, suas peças também. E? Hoje, qualquer um consegue comprar carro. Poder aquisitivo, advento da classe C, economia popular e coisa e tal. Sabe o que significa isso? Sei. Estradas cheias, acidentes, etc. Não. Olha o outro lado. Qualquer um compra, mas poucos têm como sustentar seu carro. Aí a Robalto entra em cena. Peças no paralelo são sempre mais baratas. Quem não quer, vende como água. Isso não tem graça. Cada peça roubada é um crime, uma vida em risco. Não seja idiota, idiota. Cada um no seu quadrado. Quem tem que se preocupar com o crime é a polícia. Tá, e vender peças de desmanche não é crime? E os preços das peças originais? Não são um assalto? Ai, graça, que desgraça. Passa o correio, vai. Quero fazer as cruzadinhas. É o que dá a casar com o professor. Não sabe nem ganhar dinheiro. Local seguro com 3 letras. Sabe essa? Fui! Os pais das inseguranças. Domingo, Dia dos Pais. As irmãs gêmeas, Violência e Criminalidade, Vi e Cri, aguardavam na sala com um presentinho. Uma edição atualizada do Manual de Desconversas Privadas para não reajustar a segurança pública, de Érico Rupto. Da mesma coleção de Professores, Eu Tenho Trauma, Eu Me Vingo. Felizes e saudáveis, comiam uma tigela de inocentes todos os dias. As duas tinham saudades do pai. Agenda cheia, ele parecia só se lembrar das filhas quando tia Tragédia ligava, ou no Dia dos Pais, para ver se ganhava presente. Porém, o que elas, e muito menos ele, não esperavam, era que aparecesse um outro pai, justo naquele dia. E o entrevero de pais no Dia dos Pais estava feito. Também é pai da Vi e da Cri?
Como assim? Também uma pinóia, eu que as gerei. Ah, pai é quem cria, nunca ouviu falar? O senhor não criou nenhuma delas, só assumiu. E de 4 em 4 anos vem outro e assume. Uni, duni, deu. O presente agora é meu. Mas que absurdo! Então pai é quem registra. Pronto. Quem registra é a estatística, que não consegue registrar nem 10% da realidade. Aliás, culpa sua, que não torna o sistema mais confiável. Portanto, dá licença. Não, preciso da vida da CRI. Não vivo sem elas. Para discurso na próxima eleição, por favor, seja mais criativo. Ou acha que o povo já não percebeu? Parece até seca no Nordeste, guerra nuclear, nos anos 80. Troca o disco. Olha aqui, meu chapa. Quem deu colo pras duas, salvando da bruxa educação que ameaçava terminar com as coitadinhas? Quem deu as dicas para evitar drogas perigosas como respeito humano e valorização policial? Quem lhes deu vitaminas de moralidade e apelo ao álcool? Quem pendurou o pôster do Collor no quarto delas? Isso qualquer um faz. Quem tá fingindo nem ver a PEC 300? Os efeitos do novo Código Penal? Quem? Quem? Por favor, menos. Na família e segurança, o senhor é passageiro, mas se acha o motorista. O que está fazendo pelas duas, outros já fizeram mais. Mas, tá, tudo bem. Pode continuar com elas mais um tempo. Preciso cuidar deste país e das minhas outras filhas. Outras filhas? A Via CRI tem irmãs? Não sou o Silvio Santos, mas tenho várias. A mais famosa, meu maior orgulho, é a corrupção. Nunca ouviu falar dela? Bah, elas podiam ganhar tanto tendo essa irmã famosa. Já ganho com ela, pode ter certeza. Posso saber seu nome, pelo menos? Descaso. E o seu? É. Ah, esquece. Troco de 4 em 4 anos mesmo. A Guerra dos Idiotas. Os vídeos de violência multiplicam visualizações em redes sociais. Narrações inflamadas, oficiais ou anônimas, acompanhadas de comentários insanos. E de autores que surpreendem por sua antes dita postura civilizada. Talvez máscara efêmera para vender algum produto seu para crianças que, eles sabem, lerão seus textos recheados de ódio. Poste um poema ou um instante de conhecimento e seu trabalho não será visto. Desanimador. O que seria a racionalidade, afinal? Diz o conceito que ela é a qualidade ou estado de ser sensato. Com base em fatos ou razões. Então tá, a racionalidade é subjetiva, não tem volta. Parece lei brasileira. Há sempre outro lado, um recurso possível para dizer que não é bem assim. De fato, vivemos num imenso caleidoscópio. Cada olhar vê o que cerca de um jeito, por um lado de sombra ou luz, sob sua forma e percepção. E o que me parece bom, ao outro, aqui comigo, será péssimo. Guerrearemos por isso? Bem provável, por mais idiota que possa parecer. No fundo, somos apenas animais, como os outros todos de breve existência. Somos fome, desejo, afeto e raiva. O que de fato nos difere dos cientificamente catalogados como irracionais é o mal que eles não fazem ao mundo, aos outros. Mesmo assim, sabendo dessa capacidade histórica ou genealógica de nos transformarmos em feras sem controle, de odiar gratuitamente, é de espantar o que ainda se vê. O ser humano descobriu tantas formas de controlar sua mente, tantas lições belíssimas de harmonia e amor ao próximo, mas as desdenha categoricamente ao primeiro lampejo de justificativas esdrúxulas. Pisoteia com gana em todas as lições que lhe disseram ser da civilidade e, a qualquer fagulha de pretexto, parte para a mais aguda monstruosidade. Ao primeiro sinal de uma boa razão, espanca, tortura, esmaga, violenta, e com a pior face da sua anormalidade, justifica sua guerra em nome da paz. Que balela! Chocante é a cena do gado, de força muscular e beleza plástica colossais, marchando sem contestação ou reflexão ao abatedouro, é a metáfora preferida dos poetas pela liberdade. O sorriso da cena cabe só aos donos do açougue, os que lucrarão com os bifes, os resultados, com a satisfação de quem se alimenta daquelas mortes que vão além da questão de sobrevivência. Sim, porque o ser humano não mata para saciar a fome, sua ou dos seus semelhantes apenas, mas, e acima disso, por mero exibicionismo, estética e prazer. E nas ruas, povo enfrenta povo agride e violenta povo, no caos dessa guerra de idiotas que se permitem cabrestos de lá ou de cá. Ao longe, sorriem os donos dos grandes açougues humanos, tudo dentro da normalidade.
Sobre tortura. O que conhecemos como o primeiro código de leis da humanidade foi o código criado pelo rei Hammurabi, da Mesopotâmia, quase 2000 anos antes de Cristo. Um conjunto de 281 preceitos com o objetivo de unificar e coordenar aquela região, na época atribulada. Aliás, até hoje, pois é onde estão Irã, Iraque, etc. E teria se baseado na famosa reciprocidade da punição com o crime praticado, mais popularmente chamada de Lei do Talião. Não era bem assim. Havia um número enorme de condutas previstas com penas capitais, e muita tortura autorizada em nome da lei, como empalação, fogueira, amputação de órgãos e quebra de ossos. A própria Grécia trazia essas práticas como normais na relação com escravos. O direito romano, com processos cujo alicerce principal era a confissão dos suspeitos, admitia a tortura como meio de obter essas confissões. Na Idade Média nem se fala. Os crimes praticados contra seres humanos, principalmente pela Igreja Católica, provocam assombro ainda hoje. E por aí afora, mesmo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, num planeta ainda arrepiado com a maldade inescrupulosa do nazismo, seguem os crimes, principalmente nas republiquetas de terceiro mundo, comandadas por tiranos sustentados por grandes potências, interessadas nesta ou naquela riqueza local. Eu sou um dos que defendem seriedade nas leis, punições sérias para criminosos, mas defender tortura, essa torpe instrumento comum do absolutismo, não pode ser admissível em nenhuma vertente de pensamento político partidário decente. Que estejam à esquerda, à direita ou ao centro, ou seja lá em que posição julgam estar, ao mesmo tempo em que transformam e deturpam esses conceitos nascidos na Revolução Francesa, hoje tão distantes de suas origens, enquanto pensamentos e postura, reduzidos a réis chavões subservientes aos clãs de poderes efêmeros, opostos da boca para fora, mas similares em práticas nocivas ao povo. Por isto, o avanço da tentativa de criminalização da apologia à tortura e ditadura no Senado Federal é ótimo. Não há como se pensar num país melhor se vivermos sob a sombra de uma possibilidade, mínima que seja, de absolutismo. Há que se oferecer a multiplicidade das escolhas e a possibilidade de mudar na hora que o povo decidir que é melhor, de forma democrática. Vivemos num país desigual, que é resultado de uma ocupação portuguesa problemática e criminosa. Povos que viviam aqui foram exterminados, milhões foram escravizados, colonos vieram sob condições adversas. Hoje somos, nós todos, frutos dessa bagunça. Na barafunda que chamamos de Brasil, a indignação do povão é não poder pegar um ônibus saindo do colégio à noite sem temer ser assaltado. E ser roubado, quando se tem tão pouco, dói muito. Esta vai para os doutos que insistem na teoria do pouco potencial ofensivo do crime, ou no crime de pouca monta, como se todos fossem abastados. Aí, como dizia Foucault em Vigiar e Punir, vem essa coisa da sociedade apreciar a vingança, o sangue, a tortura como compensação pelo que ela sofre. Uma ótica difícil de reverter. O convencimento de métodos civilizados não depende só do horror dos métodos em si, mas se uma sociedade conseguir acreditar no inverso. No Brasil, tá complicado isso, desde 1500. Violências reais e virtuais. A arma, sozinha, é um objeto, mas na mão de qualquer pessoa com capacidade para romper o respeito à vida do outro, torna-se instrumento de um crime. A inteligência artificial, por si só, não pode ser considerada um mal, mas manipulada por estúpidos também vira uma arma terrível capaz de crimes hediondos. Um corpo nu nunca deveria ser instrumento de ódio. É só a natureza em sua forma pura, mas um corpo nu, ou seminu, ou até mesmo vestido perante um demente, pode sim ser alvo de crime, de abusos de ira, de violência. A nudez é o crime ou o que passa na cabeça de quem abusa? A roupa curta da mulher é o crime ou a bobagem dita pelo maníaco que vê na rua e se julga autorizado a desrespeitar? Ah, qual a diferença entre arma, novas tecnologias e corpos humanos? Fácil. Só a arma foi criada especificamente para matar. O que tem em comum? Os resultados nascidos exclusivamente na consciência de quem os encara. Há quem defenda o jogador de futebol que só agora, sim, só agora, mais de uma década depois,
está sendo preso por sua participação no estupro coletivo de uma menina fora do país, mesmo com os áudios repulsivos divulgados na mídia. Mas é compreensível, afinal, ele estava fugindo de punições aqui no Brasil, como um exilado que acolhe a proteção de um país que está no top 5 dos feminicídios do planeta. Aqui, a violência contra a mulher é muito real, palpável. A cada minuto, nada menos do que 35 brasileiras são agredidas por um homem. Por quê? Legislação existe. Punição prevista, rede de proteção, governos cheios de CC para falarem bonito sobre o tema, encontros, palestras, verbas, publicidade, campanhas, apelos. Tudo existe. Mas a cultura da submissão, da hipocrisia e da violência predatória tolerável, esta também segue firme e forte sem se abalar muito com os tênues resultados das políticas públicas. E a educação? Esta então segue frágil, e encarando maremotos lucrativos e despudorados na direção contrária. E se alguém se surpreender com as meninas, ainda crianças, que foram vítimas de montagens repulsivas através da inteligência artificial, desculpe, mas está muito desatento. E se ficarem boquiabertos a saber que tal crime foi cometido por colegas de escola, de tão tenra idade quanto as vítimas, mas já educados na pior concepção do desrespeito ao outro, principalmente se o outro for mulher, ou for diferente, é porque devem pensar que estão em outro lugar do mundo, não no país do jogador que quase escapou livre do seu crime dando risada. No país onde ainda se pune de verdade muito pouco quem tem bom sobrenome, bons contatos ou belas contas bancárias, no país onde muitos martelos ainda batem incentivando a impunidade e aniquilando qualquer incentivo na direção contrária, e onde a maior violência segue sendo esse incentivo bárbaro e histórico à ignorância fatrícida, que às vezes se veste até de moda, para seduzir. Noutras aparece sem pudor na forma da mais bruta e repetida prepotência. Os heróis de quatro patas. É como um filho em desenvolvimento, a realização de um sonho. Quem me diz isso é meu amigo Diogo, soldado do Canil Central da Brigada Militar em Porto Alegre, um parceiro de farda e de literatura. Ele me conta do tanto de treino e convivência que tem com Morfeu, seu colega policial de quatro patas. Um trabalho árduo, contínuo e firmado numa relação de confiança mútua que culmina em resultados. Jovens, Diogo e Morfeu já encararam diversas missões, mas nada se compara ao que o Tenente Brito já viveu, ele frisa. E me passa o contato do veterano que inspira gerações. Ícone nas fileiras da Brigada Militar, principalmente entre os PMs cachorreiros, o veterano oficial me dá, por mensagem mesmo, a honra de 2 dedos de prosa. E nem quero atrapalhá-lo. Ainda na lida, mesmo depois de tantos anos no fronte, Brito é um guri cheio de gás, sempre pronto para cumprir a missão. Não desperdiça o seu tempo, e nisto somos parecidos. Brito me conta sobre Borg, seu cão e parceiro, um herói que tombou no cumprimento da missão. Tento captar a emoção na sua voz, mas o que ouço é aquela narrativa firme dos que se admiram e se respeitam pelo que honraram nessa vida, com coragem e brio. Num motim na penitenciária estadual do Jacuí, em Charqueadas, presos mantinham reféns na sala de visitação, quando o seu Borg foi solicitado para adentrar a sala. Um dos presos amotinados acertou 2 estocadas na jugular do cão. O motim foi debelado com sucesso. Mesmo atingido, o cão neutralizou o criminoso que o atacou. Mas ainda que tenha sido socorrido e levado ao hospital local, o santamariense Borg não resistiu. Morreu no fronte, cumprindo sua missão. Brito também me conta, com orgulho, a história do pastor alemão Satã, o primeiro cão da Brigada Militar à época da criação do canil, em outubro de 1964. Satã foi enviado a Israel e integrou a missão de paz da ONU no Batalhão de Suez, em 1967. Há outros tantos heróis de 4 patas, além de Morfeu, Borg e Satã, como Dick, que em Caxias do Sul ganhou o monumento todo esculpido em rocha e doada pelo escultor Rogério Bertoldo. Dick nasceu e morreu dentro do 12º BPM, e era uma referência comunitária caxiense, atuando em diversos projetos sociais e fazendo a alegria de adultos e crianças. É muito treino, muito tempo juntos, buscando melhores respostas. Ensinar um ser que não fala e é considerado irracional a pensar por si próprio e resolver problemas que não fazem parte de sua natureza, faz a relação homem-cão fortalecer, me explica Diogo. É aí que se constroem laços.
que serão fundamentais para a atuação correta e precisa, sem ferir ou prejudicar inocentes, no cotidiano do enfrentamento cada vez mais tão necessário à violência e à criminalidade, ou mesmo em ações de resgate e salvamento. O talento dos cães é cada vez mais essencial às instituições de segurança pública, como polícias e bombeiros. A comunidade gaúcha só aplaude esses heróis de 4 patas e agradece. Um beco escuro. O medo é um beco estreito, escuro e frio, entorpece o corpo e dilacera a alma, asfixiada por uma certeza cruel, ainda que efêmera, de que não há mais volta. O medo é um abismo, um soco gigante e invisível que nos turva sentidos e distorce a realidade. Já a confiança é um colo, calor de aconchego, acalanto. Uma estrada larga e ensolarada que nos permite a ousadia de flanar com liberdade e sorrir, sem receio, permitindo-se apostar no sonho e acreditar na esperança, e se entregar ao momento seguinte de coração desarmado. É com esta confiança plena que mulheres, no mundo inteiro e através dos séculos, entregam às mãos de outros o instante mais mágico da existência, o nascer de um filho. E nossa evolução trouxe ciência e tecnologia para que a magia do parto se tornasse ainda mais segura e confortável para as mamães. para que a confiança seja ainda maior. Aí, de repente, a gente se depara com a notícia do médico anestesista que abusava das mães nesta hora. Então é como se a estrada da confiança se fechasse de repente. Pesadelo, queda repentina no breu do horror. Na mesma estrada de confiança, mães levavam seus filhos autistas a uma fonoaudióloga no interior de São Paulo. Tantas campanhas para despertar a compreensão da sociedade em relação ao autismo, estimulando a aceitação, inclusão e a busca de tratamento adequado. Porque um bom tratamento traz sempre a esperança de um futuro com mais dignidade. Aí, justamente a profissional procurada para ajudar, tortura seus pequenos pacientes, crianças, algumas em idade de usar fraldas, submetidas à violência sem explicação. Nos dois casos, no do monstro anestesista e neste, não há nenhuma possível explicação que consiga justificar o tamanho da barbárie cometida. O pior é esta desconfiança de que ambos talvez nem paguem, de fato, à altura pelo mal que fizeram. Nessas horas, a indignação flerta com a irracionalidade, ao ansiar por justiça, porque é horroroso demais. Tudo isso, inaceitável. Anda complicado ter fé na humanidade, mas ainda precisamos acreditar que há uma esmagadora maioria, anônima, de gente incapaz de fazer mal ao próximo. Eles apenas não estão se exibindo nas redes sociais, não fazem gritaria nas ruas para chamar a atenção e não se metem em confusão. Cumprem seu papel, muitas vezes até além das obrigações diárias, mas isto ninguém vê, nem eles querem ser vistos. E a facilidade da comunicação dos nossos dias é que faz com que saibamos tudo o que outros seres, des-humanos, são capazes de fazer. Tudo é filmado, hoje, por alguém. Que bom! Precisamos de olhos atentos em todos os cantos, prontos para denunciar violências de toda a ordem. Precisamos de luz para intimidar esse beco escuro do medo. E não tem problema se for a luz da câmera de um celular, pronto para revelar injustiças nas ruas, em hospitais, onde for. Só peço, por favor, não peçam o fim dos médicos. Como é costume fazer quando o policial erra e já se pede o fim da polícia, etc. Não se julga um coletivo de grandes profissionais por algum bandido. Precisamos dos bons, cada vez mais. Não dá nada. Impunidade, no imaginário brasileiro, costuma ser vinculada a menores infratores. Tá, e alguns políticos. Puro preconceito. Estamos evoluindo. Já tivemos até governador preso. Quanto à garotada, é mera questão cultural. Jeito de ver. 1/5 da nossa população carcerária é adolescente. Há medidas socioeducativas previstas, recuperativas, considerando que são indivíduos em formação. Se não funcionam, o furo é mais embaixo, ou mais em cima. O problema é que gostamos de castigo físico e grades. Somos vingadores naturais. Não deixamos barato. Mesmo que o barato saia mais caro e não resolva nada, só piore. Queremos dar o troco. Sofremos? Alguém precisa pagar por isso. E ficamos satisfeitos.
Esta semana, um drama deixou os gaúchos boquiabertos. O menino de 5 anos que morreu numa capotagem. Sabemos, somos o 5º país no mundo em mortes no trânsito e crianças são vítimas a todo instante nesta guerra. Perdemos quase 500 mil de pessoas em pouco mais de uma década nos acidentes. Metade sequer estava, tinha ou sabia conduzir veículo. O chocante nesse fato é que outro menino, de 15 anos, estava ao volante, com adulto junto. Nossa juventude se mata todos os dias. Menores traficam, viciam, violentam e agridem outros menores. Fratricidas precoces. Enquanto adultos permitem ou até incentivam. Vai, não dá nada, dizem. É menor, e menor pode. Eis o mal. A cada crime cometido por criança ou adolescente, há um adulto ou mais por trás, por ação ou omissão. Dia desses, um amigo narrou espantado como o filho dirigiu um daqueles carrinhos de supermercado para os pequenos brincarem. Entre prateleiras de guloseimas e brinquedos, queria acelerar, correr, buzinar e gritar palavrões aos outros. Perguntou o que motiva um menino de 4 anos a agir assim. Simples. É como ele, pai, dirige, na frente do filho. A cada tragédia vem à pauta a discussão da maioridade penal. E se pensa em mexer no ECA, no Código de Trânsito, criar mais multas, pedágios, impostos, leis, presídios, cadeira elétrica. Certo, regras e punições devem ser adaptáveis à realidade. Mas o que está banal demais é a falta do exemplo e a irresponsabilidade, o caos educacional. É preciso que se recupere o respeito ao humano. Educação como segurança exige a participação de todos. Só a escola não segura a peteca, ou remenda o que vem retalhado de casa. Nem conselho tutelar, polícia ou cadeia. A impunidade nasce no berço. Não dá nada? Dá. Não educamos. Então perdemos nossos filhos, diariamente, e eles perdem o amanhã. O gosto amargo do proibido. Dizem que tudo que é proibido é mais gostoso. No sexo, no velocímetro ou na declaração do imposto de renda. Somos aventureiros. Arriscamos, burlamos. É o nosso jeitinho. Brasileiro, que é brasileiro, já nasce driblando o esquema. E a própria sorte, se não tiver plano de saúde. Aí é vambora e seja o que Deus quiser. Ou o que ele não enxergar. Passamos mais a perna que dançarino em gafieira. Na hora de lucrar algum, então, melhor se nem fizer força. O proibido fica ainda mais gostoso. Para quem ganha. Quem perde, chora, ou chama a polícia. Novas apreensões de máquinas caça-níquel não são novidade. Quer encontrar algo? Basta proibir. Somos assim, gostamos de desafios e de leis. Quanto mais leis, mais as desafiamos. Esta semana, uma vovó, cansada do prejuízo, botou a boca no trombone e entregou a rapadura. Eu disse a rapadura. Senha, contrassenha, labirintos. Parecia filme do James Bond. O que não adiantou nada. A polícia foi lá e estourou o cassino. Há mais de meio século o jogo de azar é proibido no Brasil. E praticado por todos os lados. Alguns justificam. Ser brasileiro é uma loteria. Nascemos apostados. E apostando alto. Sobreviver é acertar a cabeça do outro. Carente de esperanças e frustrado, o sujeito se entrega à sorte. Passivo. Perdendo e acreditando. Outro dia um aposentado entrou no bar no momento em que a polícia recolhia máquinas. R$20 na mão. Pediu licença. Queria jogar. Nem aí. Não pode, ouviu? Ficou irritado. Como assim não pode? Os policiais explicaram, máquinas recolhidas, jogo proibido, aquela coisa. Ele protestou, gritou e quis chamar a polícia. Mas como a polícia já estava ali, ameaçou com sua mulher, que era pior que a polícia. Avisou alguém do bar, sobre a máquina tirar seu dinheiro, deu de ombros, era mentira. Ganhou 2 vezes. 2. O prêmio deu umas 200 vezes menos do que havia apostado. Mas isso era de menos. O dinheiro era seu, jogariam de bem entendesse. E se foi. Há quem, nestes casos, acusa o Estado de protecionismo. Sim, o dinheiro é dele, mas o mal é coletivo. O gosto amargo do proibido quem sente somos nós. Na saúde, na segurança, moradia e por aí vai. Pagamos o prejuízo, bancamos sua derrota e seu socorro. Além disso, é óbvio que toda ilegalidade é só mais uma indústria da corrupção. A liberdade é assim, difícil. Mais dura que a ditadura, às vezes antipática e limitada. Mantê-la é apostar forte na consciência, na educação, não só de escola, mas de base, de formação, sem deformação e,
Convenhamos, aí já é outra loteria, que não combina muito com o nosso jeitinho.